Poder Legislativo e com o Poder Executivo, e nós possamos criar um colegiado dos três poderes que possa fazer essa reflexão de maneira isenta, de maneira calma, de maneira transparente, para que nós possamos evoluir na peça orçamentária, dando celeridade às reclamações e aos pleitos do Poder Judiciário. Porque eu penso que um Poder Judiciário fortalecido e mais independente e com mais recursos é o grande interesse da população brasileira, que vê, muitas vezes, um processo demorar muito tempo para ser apreciado. Não é culpa da classe, dos membros da magistratura, não é. É absoluta falta de estrutura para poder ser julgados aqueles processos. Há um volume muito grande de processos. Isso só se faz com o aporte de recursos orçamentários para poder haver a criação de novas varas, para poder haver maiores recursos humanos de apoio ao caminhamento dos processos no campo da justiça trabalhista. Então eu sou um defensor não só da melhor estruturação da justiça do trabalho, como também de uma maior liberdade, maior independência ao Poder Judiciário para poder oferecer teses e utilização de receitas excedentes na peça orçamentária através de projetos de leis que complementam os orçamentos do Poder Judiciário. Falando um pouco agora do orçamento de 2010, já existe uma previsão de aprovação dele aqui no Congresso? O senhor acredita que vai ser sem cortes? Qual é essa perspectiva nesse momento? Olha, não estou vendo céu de brigadeiro, como eles costumam dizer, né? É o céu azul sem nuvens. Eu vejo um pouco conturbada a situação política. Nós temos um debate que ainda não se exauriu, mas nós, da Comissão Mista de Orçamento, não conseguimos votar em tempo os projetos que complementam recursos e que estão pendentes de apreciação lá na Comissão Mista de Orçamento por conta de divergências político-partidárias. E eu acho isso lamentável. Eu sou daqueles que defende que a Comissão de Orçamento tem que analisar as matérias tempestivamente. No último dia 20 de novembro, nós perdemos a oportunidade de fazer o debate lá na Comissão Mista de Orçamento. E todos esses PLNs que complementam e suplementam recursos virão diretamente para plenário, onde o debate poderá ser ainda mais dificultado pelas próprias normas regimentais do debate em plenário. Então, eu penso que nós teremos algumas dificuldades adicionais para a votação do orçamento e talvez até possamos ter a votação da peça orçamentária somente no ano que vem. Não sei se isso vai acontecer, mas eu estou um pouco pessimista se vamos conseguir otimizar e votar a peça orçamentária ainda nesse ano de 2009. Será a minha opinião, será a minha vontade que ela seja votada ainda neste ano. Mas eu observo que há problemas, nós já perdemos um timer dentro da Comissão de Orçamentos e agora vai para o plenário da Casa, onde existem debates acalorados atualmente aqui na Casa, que poderão prejudicar a tramitação do orçamento. De toda sorte, eu estarei sempre vigilante para que nós não tenhamos prejuízos, notadamente para a Justiça do Trabalho, que eu considero a justiça que presta o serviço mais relevante ao país, na medida em que promove a equalização das forças entre o capital e o trabalho. E nós sabemos que o capital é sempre mais forte e mais poderoso nas relações trabalhistas. Mudando um pouco agora de assunto, vem sendo discutido muito a questão da judicialização da política, né, na qual vem sendo atribuído ao Poder Judiciário a prerrogativa de legislar, mesmo que por uma ausência um pouco de uma atuação efetiva dos parlamentares. Qual a opinião do senhor sobre isso? Bem, eu acho que executa. Quando nós temos o Judiciário, o Supremo ou o TSE julgando e, ao julgar, cria uma norma, como aconteceu, por exemplo, no caso dos vereadores. Isso traz um grande desacerto no país e não me parece que isso contribua. Ainda que o Poder Legislativo esteja silente ou esteja ausente da providência legislativa. Eu penso que aí quem julga o Poder Legislativo é o povo, que vai entender se aquele parlamentar foi atencioso, foi dedicado, foi determinado no cumprimento dos seus deveres. Agora, eu também sou daqueles que acreditam que nós não podemos ficar num momento de grande imprecisão e, nesse momento de grande imprecisão, talvez o Judiciário tenha que acorrer a uma solução excepcional. Penso que a solução tem que ser sempre excepcional.
Eu exemplifico que no caso dos vereadores foi uma interpretação da norma já existente que fez com que o TSE julgasse de uma forma que, na prática, desfigurou o espírito da lei. E não me parece que isso contribua para uma normalidade do Estado de Direito, uma normalidade do direito no país. Então, sou daqueles que defendem a independência e cada qual executando exatamente as suas tarefas. E, em casos excepcionalíssimos, é que nós teríamos, então, a necessidade de uma decisão do Judiciário que seria temporária, apenas submetendo para que o Legislativo pudesse suprir a falha ou a omissão que eventualmente tenha ocorrido. O senhor é autor também da PEC 89 de 2007, que estabelece o mesmo teto de remuneratório para todas as esferas do governo. Qual é a real importância dessa proposta? A real importância da proposta é porque o Poder Federal, a União, já pratica um teto único remuneratório para os seus servidores ou membros de poder, que é o subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, estados e municípios, os seus funcionários estão limitados pelo subsídio de governador e de prefeito. Qual é o grave vício, ou dois graves vícios que essa norma contempla? O agente político é de natureza transitória, um governador, um prefeito. Os seus subsídios têm caráter complementar, de representação, e não um caráter alimentar, que é o caso dos subsídios de servidores públicos, notadamente aqueles de carreiras específicas que atingem o topo da remuneração no Estado ou no município. Portanto, eu acredito que nós devemos estabelecer norma isonômica, única, para todos os níveis, equivalente ao subsídio de ministro do Supremo, atendendo o interesse público e evitando que o subsídio de um agente político interfira e corte salários dos agentes públicos de carreiras específicas de estados e de municípios. Deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui no nosso programa. Eu que agradeço e parabenizo a ANAMATRA por mais essa demonstração de participação aqui no Poder Legislativo e exercendo uma participação saudável, salutar e positiva. Participe você também da TV ANAMATRA. Envie sua crítica ou sugestão pelo nosso e-mail tv@anamatra.org.br. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.